Quando, por exemplo, quando eu li o que você escreveu da última vez, aqui, Você leu? eu li e publiquei depois no meu Facebook. Ai, que bom. Meu, eu tive a certeza de que eu tinha atingido meu objetivo, porque você é uma pessoa que eu respeito, que trabalha com essa questão do sustentável. Quando você escreve daquela forma, com aquele título, e eu vejo, eu me realizo. A história que eu venho contando para as pessoas, porque eu acho que na verdade isso ajuda as pessoas é uma história triste que eu já tinha dito que eu nunca mais ia contar e eu ia ficar colocando, mas eu tenho percebido que é isso que as pessoas precisam, elas precisam ouvir um outro lado da história, ter uma outra opção de pensamento, né? Não porque a faculdade ela te doutrina a ser perfeito, a ser impecável, a só olhar daquela forma, né? Então eu acho muito legal contar essa história, porque ela abre um horizonte, que é assim, eu conto uma história de que eu sempre quis trabalhar com moda, eu tenho paixão por moda, eu descobri isso, eu tinha nem 10 anos de idade, que eu amava os tecidos e que só não sabia ainda que as roupas falavam, eu achava que elas eram só estéticas, né? Então eu vim descobrir isso mais pra frente. E aí eu comecei a trabalhar numa loja de tecido, que foi as Casas Pernambucanas, foi meu primeiro trabalho. Eu trabalhei lá, vindo por um projeto da Prefeitura de Ribeirão, da polícia de lá, da Polícia Mirim, que colocava as pessoas para ter o teu primeiro emprego, e eu tive sorte de cair nas Casas Pernambucanas. E lá eu entrei como pacoteiro, mas eu já via os cortes, já dobrava para empacotar, e já ficava me apaixonando, já imaginando o que eu faria com aquele tecido também. Aí daí a pouco eu já estava de vitrinista, já fazendo molagem em manequim com os tecidos. Então ali, lá em Ribeirão, eu me apaixonei muito pelo tecido e Que descobri... idade? Eu tinha, acho que nem 10 anos, porque esse projeto, hoje isso não seria possível, né? Porque hoje você tem Aham. essa questão da idade mínima, que você não pode trabalhar, mas era um projeto da prefeitura que naquela época, né, isso deve ter 20 anos atrás, era possível trabalhar com esses adolescentes e colocá-los nas empresas. Um projeto incrível, que era da polícia, chamava Polícia Mirim. E eu caí nas Casas Pernambucanas. E ali eu me apaixonei pelos tecidos. Eu tive certeza de que a comunicação que eu queria fazer era com esse tipo de matéria-prima, né? Que eu queria trabalhar com roupas. Só que, como eu sou de uma família de 9 irmãos, vindo do interior de Minas Gerais, meu pai é agricultor, minha mãe cuidava dos filhos, eu quando tinha, todos os meus irmãos têm uma diferença de 1 ano e meio. Então, quando você tinha 1 ano e meio, nascia um irmão. Então, de uma família pobre. Então você imagina, autoestima, lá embaixo, educação, cultura, higiene, tudo que você pode pensar, a gente foi sofrendo com essa quantidade de filhos que a minha mãe, né? Eu amo meus irmãos, ainda bem que ela teve todos eles, né? A história dela também, mas esse monte de filhos fez com que a gente não tivesse a atenção que uma criança tem que ter, né? Então, eu tinha, todos os meus irmãos, a gente sempre sofreu de autoestima, a família toda, problema de autoestima. E depois a gente foi para Ribeirão, aí uma cidade maior, as coisas, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a coisa começou a fluir melhor. E quando eu vim para São Paulo com 18 anos correr atrás desse sonho de moda, eu vim com todo essa não carga cultural, de leitura, de cultura, de conhecimento, de arte e tudo, e o autoestima baixo, e a vontade de fazer moda. Só que não combinava, né? Como que uma pessoa sem o autoestima vai poder dizer para outra o que é bonito, o que é feio, o que você deve usar, o que não? Como é que eu vou me impor em relação a você, te convencendo do que você deve usar, se eu sabe assim, não tenho essa segurança, né? Então, é impossível. E durante muitos anos eu vivi dessa forma. Então, eu comecei fazendo roupa de casamento, depois eu fui para o mercado do Mundo Mix. No mercado do Mundo Mix eu já entendi um pouco mais, eu vi que que a gente podia já se comunicar, mas essa questão do autoestima sempre batendo, e durante muito tempo eu não conseguindo fazer. Eu consegui entrar para a Casa dos Criadores depois de 4, 5 projetos que eu tinha mandado para o André Idal. Num deles, o último, ele me convidou e eu fiz meu primeiro desfile lá. No meu segundo desfile, eu tive um convite da BIT para fazer uma apresentação dentro da Semana de Moda de Madrid, que era na Espanha, e tinha um outro projetinho que era em Paris. Então eu fui para Madrid, fiz esse trabalho, e depois eu fui para Paris, que era uma feira onde estariam várias marcas, e a gente tinha um espaçozinho dentro dessa feira também. Na minha segunda apresentação da Casa de Criadores.
E aí lá eu fui depois conhecer a cidade e eu cheguei na loja do Galiano. E eu cheguei na loja do Galiano e assim, o Galiano é uma pessoa que eu sempre achei o máximo, a forma com que ele faz o trabalho dele, a expressão que ele tem na moda, ele era um ídolo muito grande para mim. Quando eu cheguei na loja dele, eu comecei a olhar as roupas e eu vi uma camiseta que estava na arara da loja dele que era idêntica à que eu tinha acabado de fazer. Tanto na matéria-prima, no acabamento, na forma, nos recortes, no abotoamento, tudo era idêntica. Quando eu vi aquilo, eu tive um insight, eu falei, gente, alguma coisa está errada, alguma coisa está desconexa, porque como que eu estou fazendo uma coisa similar ao cara que para mim é Deus? Então eu deveria repensar. Alguma coisa, né, alguma coisa estava errada ali. Então, será que esse meu autoestima era tão forte assim a ponto de eu não ter segurança para fazer uma peça de roupa? Quando eu voltei dessa viagem, eu resolvi que eu iria pegar tudo que me envergonhava, que tudo que não me deixava fazer meu trabalho, ia botar isso na frente do meu trabalho. Eu ia me apoderar do que eu queria esconder e ia trazer para frente. E aí, em 2010, eu acho, em 2010, eu fiz uma coleção na Casa dos Criadores que foi sobre as congadas, que é de Minas Gerais, né? É um movimento que é precursor das escolas de samba e que meu pai era capitão. Uma referência do seu pai, aham. E meu pai era capitão de congada, mas a família toda morria de vergonha disso, porque as congadas têm uma pegada com religião, né? Que é a Nossa Senhora do Rosário, tem toda uma história de negros, então era uma história que para o meu pai, as pessoas não viam bem, ele era apaixonado pelas congadas, mas as pessoas tinham uma certa... Né, tinha um preconceito em relação a ele ser envolvido com congadas, então, né, ignorância, né? A gente não sabia que era uma coisa cultural. Então eu peguei essa questão e fiz um desfile na Casa dos Criadores, que eu fiz um casting só de negros. Eu peguei tipo uma folha de ouro e a gente brincou com essa história de colocar nos meninos com uma história do Chico Rei, né? Aquela história que eles faziam as igrejas de Minas Gerais e deixava o pó do ouro se concentrar no suor para chegar em casa eles limparem aquilo e tentar fazer daquilo mais um sustento para a família. Tinha E na congada acontece uma coisa muito similar com o carnaval, que é assim, você pega uma toalha de mesa e põe nas costas e você põe uma panela na cabeça, você é rei. Você tem capa e você tem coroa. Não importa que aquilo não tenha a preciosidade de uma capa e de uma coroa. Então, coisa que tem no carnaval, né? Hoje os grandes reis e rainhas do carnaval são as pessoas mais humildes da comunidade que interpretam. Graças a Deus, né? Então, com essa história, eu fiz esse desfile e foi a primeira vez que eu senti uma repercussão muito forte, assim. Foi a primeira vez que eu tive um resultado de mídia, que eles me enxergaram. Eu tinha receio de como seria a receptividade desse trabalho, mas foi o trabalho mais expressivo que eu tive de mídia. No outro dia a gente estava em todos os lugares, todo mundo publicou, todo mundo gostou, todo mundo falou da coleção, a gente tinha uma apresentação que eram ao vivo também, do Congado também, que eram caixas que os meninos ficavam batendo. Então, tipo assim, quando eu vi o resultado no outro dia, eu falei, é isso. Quando eu me assumi, quando eu for honesto comigo mesmo, quando eu colocar para fora, mesmo que eu acho que é feio, mas que é meu, que é meu de verdade, eu vou achar o meu caminho. E dito e feito, dali para frente, eu nunca mais abandonei essa questão de me comunicar com pobre e rico, masculino e feminino. Isso virou para mim, para o resto da minha vida, os contrapontos que eu discuto dentro do meu trabalho. Então, que é o pobre e rico e o masculino e feminino. Quando eu olhei para esse lugar, que é o lugar do meio, né, que não é nem uma coisa nem outra, foi muito incrível porque eu comecei a me diferenciar de todo mundo que estava fazendo moda, porque as pessoas tratam a moda como uma questão de elite. Você, assim, o melhor tecido, o melhor corte para a melhor pessoa. Isso é a moda que as pessoas entendem como moda, né? Então, tipo, eu para consumir moda eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que saber o que comprar. Então... Isso é o que é vendido, né? Exatamente, isso é que é vendido. Mas que não é verdade, que a gente sabe que de ninguém nesse país. Ninguém faz moda aqui com facilidade, todo mundo faz moda aqui com muita dificuldade. E, inclusive, uma coisa que é muito complicada é que eu acho que nenhum estilista do Brasil lança moda, quem lança moda é a novela. Então a gente tem aí um concorrente fortíssimo, que trabalha muito bem,
né? E que é uma coisa que a gente deveria entender como um figurinista de novela faz pra gente fazer coleção, porque eles convencem as pessoas e a gente não, mas isso é um outro assunto. Mas, de qualquer forma, quando eu comecei a achar nesse meio termo aí, sabe, nesse lugar, eu comecei a achar um diferencial para o meu trabalho. Então, eu lido com esse assunto. Então, a outra coleção que eu fiz depois dessa foi inspirada no Caipira, que era um homem da roça, e eu, para fazer essa coleção, eu cortei tudo no viés. Que aí eu queria ter um contraponto de pobre e rico, que era a questão de discutir esse homem da roça, e o viés, que é uma coisa que é voltado somente para o feminino. Então, o homem não usa corte no viés, né? O tecido cortado para o homem é cortado no fio. Então, eu fiz uma coleção que foi a próxima das Congadas, que foi pensando nesse sentido. Eu vou cortar tudo contra o fil. Então, quando você corta o tecido contra o fio, você ganha elasticidade e fluidez. Então, com essas duas coisas, eu fiz uma coleção inteira que eu tinha inspiração no Caipira, mas que tudo era cortado no viés. Então eu estava usando duas coisas importantes. Eu falar desse homem que as pessoas têm vergonha e eu cortar o tecido de uma forma que ninguém estava cortando, né? Totalmente fora do fio. Então, essa coleção também foi impactante, me deu resultado. Aí veio minha outra coleção. Na próxima coleção, eu quis falar da silhueta. Então, nessa mesma viagem que eu havia feito nessa época, eu acabei no Museu do Traje, em Madrid, e quando eu cheguei nesse museu e eu vi as roupas masculinas, eu sentei e chorei muito, porque eu não imaginava que as roupas fossem com volume, com anatomia. Eu tinha como roupa masculina o que eu vejo na rua, uma coisa quadrada, sem modelagem, sem opção de cor, sem opção de modelo, de nada. E quando eu comecei a ver na história da moda que o homem já teve direito a bracinhos que se curvavam quando a roupa está fora do corpo, a peito, cintura, a cinturamento, que a roupa do homem ela tinha uma forma e que depois da Revolução Industrial, tudo que aconteceu, né, que trocou as posições, que a mulher passou, né, a ter essas roupas mais elaboradas, o homem perdeu completamente, o homem saiu da moda completamente, virou um chapado, um quadrado, né? Tipo camisa polo, listrada. Era mais fácil produzir em série, né? Em série, como ainda até hoje. Ainda é. Mas eu acho que hoje a gente vive o melhor momento do masculino, porque está todo mundo acordando pro masculino. Mas daí eu te falo depois disso. Aí, o que eu fiz? Eu não vejo a opção de fazer um desfile, eu não vejo como um momento de vender roupa. Eu acho que vender roupa é quando você está aqui no showroom, é quando você chega aqui, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho a opção também de fazer um catálogo, eu tenho a opção de fazer várias formas para vender roupa para as pessoas. Eu vejo na possibilidade de um fashion show a possibilidade de comunicação, de linguagem, porque assim, é um momento que está todo mundo te olhando, tem imprensa te olhando, você tem 1.500 pessoas sentadas dentro de uma sala, entendeu? E o mundo já está cheio de roupas, né? Como diz o Ronaldo Fraga. O mundo já tem roupa demais, não precisa mais de roupa, ela precisa agora de conversa, né? E eu concordo muito com ele nesse sentido, o mundo não precisa mais de roupas. Então, a história com a passarela é um momento de comunicação, de linguagem, sabe? De você poder se colocar e criar uma discussão. Então eu resolvi fazer uma coleção onde eu saí da forma do corpo do homem e levei a forma da mulher para a roupa do homem. Então eu fiz uma coleção onde as roupas tinham um quadril enorme, uma cintura fina, decotes estranhos. Então a gente fez essa coleção inteira que a gente deu o nome do quadril, a coleção do quadril. Por isso que eu acho que talvez seja interessante depois eu te dar essas imagens, porque você pode também mostrar essas imagens. São silhuetas bem fora da realidade. Então ela vem e abre bem um quadril gigante. Isso ainda na casa dos criadores. Tá, essa eu não vi. Aí, esse quadril, a gente estava querendo dizer exatamente isso, que a gente estava querendo despertar nas pessoas de que o homem não é quadrado. Eu não estava propondo que as pessoas usassem aquele quadril gigante porque era até cômico. Tanto é que um dos detalhes do desfile, a gente levou tudo para o palhaço. A forma de amarrar a roupa, o sapato, os acessórios, porque a gente já sabia que as pessoas iam levar para esse lado. Tipo, mas isso aí só um palhaço usaria isso. Então a gente já levou esse palhaço também para dentro da coleção, nos detalhes, no sapato, na escolha dos acessórios, para já ficar tudo dentro do contexto e já ficar aceito. Então, quando eu fiz essa coleção e discuti essa questão da forma do corpo do homem, mais uma vez eu senti que eu estava no caminho certo. Por quê? Porque era isso mesmo. Eu acho que a moda ela tem que ser muito mais do que um produto. Ela pode se comunicar muito mais do que um produto. E aí depois veio todas as outras coleções, sempre com esse raciocínio de misturar essas questões, entendeu? De masculino e feminino, de pobre e rico. Depois
eu queria colocar vestido nos meninos, aí fiz uma coleção que eu justifiquei como inspirada no vaqueiro nordestino, porque o vaqueiro é um homem que as pessoas não duvidam dele sexualmente, é um homem rústico, um homem que vive nos espinhos, que se veste todo de couro. Então a gente aplicou barba nos modelos, fizemos a inspiração nesse homem vaqueiro, e aí sim eu pude pegar e tingir todos os tecidos de cor terra e fazer vestidos, saias, porque a imagem desse homem era muito forte, você não ia discutir a sexualidade dele porque ele estava de saia, porque ele tinha uma barba gigante, porque ele era rústico, então coube bem. Que é uma outra coisa que é bem complicada, eu acho, com a imprensa de moda. Eu sei que você é imprensa de moda, mas tudo bem. Eu sou, que mas assim, não sou. É assim, as pessoas, você tem que ter uma justificativa, entendeu? Só a ideia, só a roupa, a execução, a matéria-prima não é o suficiente, você tem que justificar aquilo. Então, muitas vezes, eu sofro isso, imagino que outros estilistas também, você quer comunicar uma coisa, mas você vai ter que justificar aquilo, então você vai ter que inventar uma história. Entendeu? Então isso é um problema muito sério. Às vezes não tem história, mas você tem que inventar uma história, porque para as pessoas é mais fácil elas entenderem o que você está querendo dizer contextualizado dentro de uma história. Então eu usei isso muito depois. Então eu fiz o vaqueiro, depois do vaqueiro... então, o vaqueiro foi minha última coleção na Casa de Criadores. Aí essa coleção, depois disso, eles imprimiram na FFW uma página dupla com a minha coleção do vaqueiro inteira. Foi a primeira vez que o outro lado do Rio, né, como eu costumava chamar, né, que é a Casa de Criadores de cá, e do outro lado do Rio, São Paulo Fashion Week, o pessoal do outro lado do Rio tinha enxergado meu trabalho, porque eles haviam publicado uma página dupla, com só roupas minhas, contando essa história desse meu desfile. Aí eu falei, poxa vida, eu tenho um espaço lá do outro lado do Rio. Aí montei um projeto, eu não fui convidado para ir para São Paulo Fashion Week, eu montei um projeto, botei debaixo do braço, bati lá na porta uma vez, na segunda vez eu fui recebido, apresentei a proposta, pedi um espaço e ganhei esse espaço. Aí foi muito incrível. Aí a coisa começaria a mudar de forma, né? Porque, infelizmente, as pessoas, a Casa de Criadores, para mim, é o evento mais importante, né, assim, é tão importante quanto o Fashion Week, mas em parâmetros muito diferentes, mas se fosse dar em grau de importância para as pessoas que precisam de oportunidade, a Casa de Criadores é o evento de moda mais importante que a gente tem. E só que assim, o estilista da Casa de Criadores, ele não é enxergado pela mídia que faz produção de moda, ele não é enxergado como tendência, entendeu? Não é visto da mesma forma que é visto, assim, que eu acho uma grande pena que as pessoas não consigam enxergar, que é o mesmo trabalho, às vezes até mais fresco, né? Até mais verdadeiro, entendeu? Totalmente. Só que você não vê nos editoriais de moda, você não vê estilista da Casa de Criadores, tipo, hoje até tem vários stylists que abrem espaço, assim, né? Mas vários entre, tipo, 2, 3. Na maioria das revistas de moda não tem nada dos estilistas da Casa dos Criadores. Então, quer dizer, é muito ruim. Então, tipo assim, eu falei, poxa, que bacana. Então, agora a coisa começa a tomar outro formato, vou ter mais visibilidade. E aí, a minha primeira coleção na São Paulo Fashion Week foi quando eu acordei para a coisa da sustentabilidade. Eu queria fazer uma coleção que fosse impactante, que era uma coleção de transição. E eu queria discutir nessa coleção onde a gente deixa de ter a brasilidade nativa, de ser brasileiro de verdade, e começa a querer ser europeu, a querer ser... Quando a família real chega no Brasil. Por quê? Porque eles trazem pintura, arte, música, tecidos, roupas, e aquilo tudo faz a gente ficar totalmente inebriado, né? Tipo, meu Deus... Que lindo, o que é isso? Então, naquele momento, eu acredito que é um momento muito triste pra gente, porque é bom, porque a gente ganhou muito com aquilo, mas foi quando a gente perdeu a legitimidade, sabe? A gente parou de ser autêntico e começou a querer ser outra pessoa, né? Então, eu, na minha pesquisa de moda, eu entendi que ali era esse momento, e aí eu quis fazer uma coleção questionando como Dom Pedro iria à praia, né? Então, eu misturei o surf com a chegada da família real. Só que eu fiz uma coleção que tem um aspecto muito rico, porque ela é muito cheia de rendas venezianas, é tudo de linho, mas tudo reciclado. Então, tipo assim, todos os looks que tem golas de império, aqueles bordados com aquelas rendas muito incríveis, são toalhas de mesa. Que eu pegava toalha de mesa de renda veneziana, desmontava ela inteira e comecei a aplicar nessas roupas. Os linhos, a mesma coisa, também eram toalhas de mesa, lençóis. Eu não tinha dinheiro para comprar o linho. Então, eu fiz essa coleção inteira dessa forma.
toalha de mesa, lençóis, pano de prato, tudo que era de linho eu ia juntando porque eu ia tingir mesmo, porque eu queria a coleção, eu tingi ela todinha com café, né? Porque eu queria que ela tivesse essa cara de uma roupa suja. Então eu fiz uma coleção com o aspecto de uma coleção muito sofisticada, mas era na verdade toda feita de lixo, porque eram toalha de mesa, lençol, guardanapos e tinha uma parte dela que a gente fez com tapeçaria, essas gobelins que você compra os quadros, a gente comprava os quadros, desmontava eles, tirava o tecido, então a gente fizemos algumas peças com esse gobelin que já tem, ele já é um tecido sofisticado e ele já tem os bordados, né, essas coisas bem imperiais, essa pegada bem barroca. Então foi uma coleção totalmente feita de aproveitamentos. Então ali eu descobri, falei assim, aí isso é ouro. Porque se eu não tenho como ter, né, uma coisa preciosa, mas eu preciso que ela seja preciosa, eu tenho que transformar o que não é precioso em precioso. E o que transforma o que não é precioso? A manufatura, o toque, a mão da gente, a energia que você está pegando naquilo. Então, eu comecei a desmontar coisas, a rasgar coisas, a tingir e consegui fazer uma coleção que as pessoas ficaram muito impactadas. Tipo, nossa, que incrível, que coleção rica, que tecidos maravilhosos, que renda incrível. Entendeu? Só que, na verdade, né, eu tinha tirado aquilo tudo de coisas mortas, né? Toalha de mesa, lençol. Eu comprava os lençóis que estavam todos sujos de ferrugem, que tinham rasgos, porque aí a pessoa já juntava em lote, eu já comprava bem mais barato, eu sabia que eu ia atingir, aquilo não era problema. Aí, nesse momento, que foi meu primeiro desfile nessa profissão, eu acordei e falei, poxa vida, tem um caminho que você atingiu até o convite. Rico. Se eu atingir que eu tenho guardado esse convite até hoje. Até o convite a gente atingiu. Depois a gente até fez um outro, depois que o convite também era atingido com café. E aí eu me senti milionário, né? Falei, quando eu abri os meus olhos para o que as pessoas estavam jogando fora, fiquei rico. De uma hora para outra. Né? E até hoje é uma coisa que eu uso muito, assim. Eu uso muito essa questão de reciclar, de reaproveitar, porque eu costumo dizer assim, eu não gosto de ficar dizendo que a dificuldade, que a deficiência é favorável, porque assim, lógico, quem que quer passar necessidade, quem que quer viver sem dinheiro, quem que quer viver, né, com dificuldade, mas para um criativo, a não ter é uma grande possibilidade, porque você vai ter que ter, você vai ter que achar uma outra forma de ter. Então, eu acho que é muito rico. Então, esse período todo que eu vivi sem matéria-prima, eu consegui aprender de que eu poderia tirar de um outro lugar que não era da carteira, sabe? Que não era comprando e investindo em coisas caras, que eu poderia transformar as coisas. Então, eu fiz esse. Aí depois veio uma sequência de desfiles da São Paulo Fashion Week, mas eu acho que o mais importante foi esse primeiro, né, que a gente descobriu que poderia ser dessa forma, e depois eu vim usando isso em todos os trabalhos, até aqui. Depois, se você quiser, eu tenho imagens disso, eu posso te mostrar essa questão dos reaproveitamentos, tudo. Mas aí, pulando mais 2 ou 3, depois veio quando eu conheci o Alexandre Herberti. Depois, numa das coleções, algumas coleções depois dessa, eu fiz uma coleção em cima da Folia de Reis, né, que é também de Minas Gerais. E aí foi quando eu me aproximei do Alexandre. Não, antes disso a gente fez uma coleção que foi das máscaras. Nessa coleção, eu, junto com o Alexandre, a gente desenvolveu todos os tecidos em tear. Foi a primeira vez que eu tive a proximidade com o tear. E nós fizemos uma mistura, uma reciclagem de todos os fios que a gente tinha. Então, o Alexandre ia juntando fios, a gente tirava fios de roupa também, algumas coisas que a gente gostava de blusa de lã, que a gente dava uma desmanchada, pegava também fio. E aí ele juntou todo o acervo que ele tinha de restos, junto com a Silvia Ribeiro também, juntava os fios dela também, e a gente construiu tecidos para uma coleção inteira, de tudo reciclado, tudo misturado na mesma roupa. Então a gente misturava algodão, poliéster, cabelo, a gente tecia tudo. Uhum. Foi incrível, foi uma coleção linda. Na outra coleção, o Alexandre fez para mim um tecido de palha, que a gente pegou a palha e misturamos com algodão, e a gente fez um tecido de palha, que deu umas roupas incríveis, que até hoje, ó, esse aqui é de palha, só que essa palha aqui é uma palha branca, sim, né? No editorial a gente usou essa palha, e até hoje eu uso esse material. Então, foi muito incrível, porque assim, eu descobri que a indústria não faz um tecido que a gente precisa, então a gente tem que fazer o tecido. A indústria não enxerga o mercado masculino, então a gente tem que correr atrás dele, entendeu? Eu acho que
essa questão da indústria não enxergar que o masculino é um mercado incrível, que tem uma necessidade gigante, que consome de um jeito muito bacana. Então foi isso, eu aprendi nesse processo todo essa questão de reciclar e de fazer, quando você não tem, de você fazer o que você não tem, entendeu? Ao invés de eu ir atrás de importação, eu vou tentar fazer o meu tecido aqui com pessoas que podem me ajudar. Então o Alexandre foi assim, um parceiro muito, muito forte, assim, que tem uma influência muito positiva assim, dentro do trabalho. E nessa última coleção foi quando a gente abraçou toda essa questão mesmo né? Eu fui para Paraíba conhecer o algodão colorido, que já nascia colorido. Eu tenho aí depois um pé de algodão já, para se você quiser eu te mostro ele. E aí eu tive a oportunidade, mais uma vez via Apex, de conhecer essa matéria-prima. Então, aí eu fui para Paraíba, fui para o assentamento onde eles plantam esse algodão, conheci as pessoas que plantavam, a terra que plantava, colhemos esse algodão, desenvolvemos moletom, malha, tecido plano com esse algodão totalmente orgânico, 100% orgânico, na forma em toda a forma, sem nenhuma, né, uma coisa real. Lá na Paraíba, eu também conheci a rede Santa Luzia, que eles fazem rede de descanso, é o maior fabricante de rede do Brasil, que trabalha também com algodão colorido, que faz parte desse grupo também, que é o NCC, né, que é o Natural Cotton Color. Eles têm vários parceiros e um deles é o Armandinho, que faz redes com esse fio. E aí com ele eu conheci o PET. Aí desse último desfile eu tinha então o algodão colorido e o restante, o que não era algodão colorido, era garrafa PET, que ele tem uma história muito bacana, que ele tem o selo de qualidade desses produtos que ele vende, mas que para ele ter, olha que triste, ele teve dificuldade para ter esse selo de qualidade porque ele não consegue comprar reciclado PET suficiente para fazer a produção de rede que ele precisa produzir. Então ele compra de fora, ele compra de um outro país uma parte do PET reciclado. Aí quando ele foi conseguir o selo de qualidade para a rede, o Brasil não queria dar porque ele estava importando. E aí ele teve que provar, falou, eu estou importando porque eu não tenho onde comprar aqui. Porque a reciclagem de PET aqui é minúscula. Porque as pessoas ainda não sabem que dá para fazer tecido à base de garrafa PET. Então, quer dizer, o fio, né? Então, o que acontece? Nesse desfile a gente tinha, então, o algodão colorido, toda a base de PET na construção dos tecidos que tinham um aspecto de rede, mas na verdade foram tecidos que a gente desenvolveu para confecção. E, de novo, o Alexandre com o VHS. Porque aí esse tecido de VHS, ele já tinha feito para mim há muito tempo. E eu sempre apaixonado por esse tecido, mas eu nunca tinha conseguido inserir ele dentro de um trabalho, e nesse tinha tudo a ver. E aí o Alexandre teve, inclusive, até que desenvolver mais um tanto de tecido para dar para fazer a quantidade de peças que a gente queria fazer. E aí a gente, então, tinha três materiais muito fortes dentro do trabalho, né? Um algodão que nasce colorido, que para mim é uma coisa totalmente divina, assim, quando eu conheci também fiquei muito emocionado, porque eu falei, gente, só Deus mesmo, né? Não tem outro jeito. E a questão do PET, que estava na maioria dos tecidos, e o VHS, que era extremamente inusitado. Quando a gente apresentou a coleção, eu não imaginava que essa questão têxtil fosse ser tão reconhecida, e assim, foi a melhor resposta que a gente teve de todo o nosso trabalho até hoje. As pessoas se apaixonaram. Por quê? Porque o mundo está olhando para esse lugar, né? Porque hoje, essa questão da modernidade que a gente imaginava, como eu te falei antes, que ia ser sintética, não, ela é reciclada. A manufatura, que a gente achava que as máquinas iam passar por cima de todo mundo, não. O precioso hoje está no feito à mão. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que a gente está andando para trás. Né? Assim, que o futuro é olhar para dentro. Né? Desde você fazer um trabalho honesto, de você reaproveitar materiais, isso é o futuro, o novo, isso né, e isso é muito, muito forte, assim. Então eu acho que a gente está indo para um lugar muito bom, que é essa questão mesmo de reaproveitar, de tentar fazer a coisa o mais natural possível. Então eu acho muito bom. Eu tinha uma imagem de futuro bem mais desanimadora, assim, sabe? Eu imaginava que no futuro as máquinas iriam tomar as nossas mãos, a gente não ia produzir mais nada. Essa questão do fast fashion, que agora foi uma onda, está se desmanchando, né? Porque tem essa questão
de que fast fashion, na verdade, é a produção de lixo, né? Porque você usa 2 vezes e tem que jogar fora, então você só está criando ainda mais lixo. A questão também, que eu já te comentei, mas de que forma foi feita essa questão do trabalho escravo, né? Então, tipo, você comprar uma roupa feita por uma pessoa que costurou com ódio, né? Você está levando aquilo para pôr no teu corpo, né? Então também tem mais essa energia que você está comprando no fast fashion também, que você não sabe a procedência de quem fez, como foi feito, de que forma a pessoa executou essa roupa. Então eu tenho certeza de que a gente vai para um lugar muito melhor. E essa questão do não gênero também é muito favorável a essa questão de reciclagem futuro, porque eu acredito que não gênero ele possa vir da roupa masculina, porque é mais fácil as mulheres se adaptarem às roupas dos homens do que os homens às roupas das mulheres. E o que vai fazer o não gênero acontecer é a falta de elementos na roupa, na estética. Então, enquanto a mulher usa babados, golas, laços, o homem não. Então, quando a gente tirar tudo isso da roupa e ficar uma roupa que a informação é só de design, de caimento, né, e de tecido, então o homem também vai ficar mais à vontade de poder usar aquela roupa, porque ela não é firulenta, não é cheia de detalhes. Então, o não gênero, para mim, é o futuro das roupas. Só que vindo do guarda-roupa masculino. E eu acredito também que essa coisa, quando esse fast fashion morrer, as pessoas vão descobrir, parece meio fantasioso, mas eu acredito mesmo nisso. Acredito nisso. Que as pessoas vão começar a ver as roupas de um jeito muito diferente do que elas veem hoje. Porque assim, hoje é aquilo, apareceu a oncinha na novela, amanhã eu tenho que ter uma para usar na rua, porque depois da manhã eu vou jogar fora, porque a atriz agora vai usar o rosa. Entendeu? Então virou isso, né? E aí essas marcas todas fazendo isso, então tentando fazer essa roupa imediata, que acabou de estar na passarela, já está na vitrine da José Paulino, sabe essa coisa toda louca? Eu acho que isso vai acabar, e eu acho que as pessoas, elas vão para um outro degrau em relação a escolher a roupa. Eu sempre fico imaginando que o ideal seria que cada um fosse o seu próprio estilista. Então, você constrói um guarda-roupa para a sua vida, entendeu? Então, tipo assim, são roupas que você sabe a procedência, que você não tem um design muito arrojado, nem os detalhes, nada, é uma roupa que vai caber em vários lugares. Entendeu? Então eu acredito que vai começar a existir um respeito pelas roupas. Então, entendeu? Você vai ter uma roupa que você não vai depois querer jogar fora, você vai querer ter sempre, porque é uma roupa que você escolheu para a tua vida, entendeu? Eu tenho um amigo que respeita muito a roupa e ele diz que para ele a roupa não é a segunda pele, é a primeira pele. Então a roupa dele, ele conserva, ele mesmo lava, ele não faz doação, ele não compra roupas, muitas. Ele tem aquelas roupas que ele fala, para que eu preciso de mais roupas se essas roupas me vestem como eu quero vestir, entendeu? Então assim, eu tenho essa coisa que eu acredito que o futuro não muito distante, tudo vai mudar em relação à indústria da moda. As pessoas, o gênero das roupas vão ser desfigurados. Então, eu acho que a gente já está num momento legal quando a gente cortou a questão de verão e inverno, né? De não ter mais verão e inverno. E é o que eu mais acredito. Eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer inverno e eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer verão. Eu não gosto de fazer verão, entendeu? Eu gosto de fazer roupa com estrutura, com forro. Então, roupa forrada não combina com verão. Então, tipo assim, eu acho que a gente já está se libertando dessa questão de ter que datar essa roupa, de dizer para que ela foi pensada. E eu acho que a gente está evoluindo também até nessa questão de que se ela foi pensada para homem ou para mulher, entendeu? Enquanto as pessoas estão discutindo essa roupa é de homem, essa roupa é de mulher, a gente está quebrando a cabeça para fazer uma roupa que fica no lugar nenhum. Não é nem de homem, não é nem de mulher, não é de inverno, não é de verão, não está na moda, não tem, sabe? É o clássico. Eu acho que a gente vai voltar para o clássico, sabe? Para as coisas mais clássicas, assim. O futuro, eu acredito que vai ser esse. E as pessoas vão lidar com a roupa de um outro jeito também.